Algumas pessoas pensam que o raciocínio e a lógica são suficientes para alcançar a vida espiritual, mas eu aprendi há muito tempo que nenhum ensino espiritual pode ser transmitido intelectualmente. A leitura de livros apenas nunca vai dar à maioria dos requerentes a real importância de um verdadeiro ensino espiritual, porque ninguém pode compreender um ensinamento espiritual somente por livros, a menos que ele esteja espiritualmente sintonizado. Somente através da consciência espiritual a verdade pode ser transmitida, e é por essa razão que tanto tempo deve ser dedicado à meditação, tanto por parte do professor quanto do aluno. Se um estudante eleva-se acima do seu raciocínio até a área de consciência, onde suas faculdades intuitivas funcionam plenamente, aí então ele pode compreender o que o professor está lhe transmitindo. Caso contrário, ele é capaz de ouvir apenas com o ouvido, e para absorver uma mensagem espiritual, ouvir só com o ouvido físico não tem sentido. Depois que ele revelou os princípios com os quais o estudante deve trabalhar, a segunda função do professor espiritual é abrir a consciência do aluno para que um caminho possa ser feito pelo aluno, para que ele alcance o centro do seu próprio ser, onde Deus pode se revelar a ele. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe entre todos na humanidade um Lao Tse, um Buda, um Shankara, um Jesus, um João ou um Paulo, e nem espera que todo o resto do mundo sente-se a seus pés. Não, o mundo senta-se aos pés do iluminado para aprender como ele se tornou uma luz e como se pode ir e fazer o mesmo. Se o estudante é fiel, um professor espiritual pode abrir a consciência para uma receptividade ao Pai interior, de modo que a experiência de Deus possa chegar até ele. Algumas pessoas recebem a luz espiritual muito rapidamente, outros mais lentamente, dependendo do desenvolvimento do indivíduo, como foi sua formação, quão preparado ele está para desistir do raciocínio, do pensamento, de argumentar com a mente, e quão disposto está para sentar-se, por assim dizer, aos pés do Mestre e receber, e receber, e receber. Então não há nada que possa ser perguntado ou respondido através da mente que possa melhorar o entendimento espiritual de um aluno. No começo, é natural para ele ter perguntas que, quando respondidas, podem de alguma forma desfazer algumas impressões falsas com as quais o aluno pode estar enrolado e ajudar a limpar alguns borrões em sua consciência, assim preparando-o para a experiência espiritual. O professor responde aos alunos suas perguntas, mas a continuação insistente de perguntas significa que o estudante não atingiu essa consciência interior e sua atenção precisa ser dirigida, não para ter suas perguntas respondidas, mas para ir fundo e mais fundo na consciência até que ele consiga a pérola preciosa. Nenhum professor espiritual evita responder perguntas que são feitas para clarear o significado da mensagem, mas uma vez que o aluno tenha alcançado um contato real com a sua fonte, as questões raramente surgem. Como Deus se desdobra em sua experiência, ele fica sem perguntas, sem qualquer dúvida sobre o que fazer ou porquê. Ele não está preocupado em entender o que o pecado é, ou sobre ser guiado, sobre o que ele deveria ou não fazer. Se ele soubesse da pouca importância que essas coisas têm, ele nunca as deixaria perturbar seu pensamento. Sua única preocupação seria seguir a luz que está dentro dele. Já que a transmissão espiritual não vem através da mente humana ou através das faculdades racionais, a única razão pela qual as dúvidas têm qualquer lugar no desenvolvimento da conscientização espiritual é por causa da mistura de ensinamentos errados, e muitos deles devem ter sido ensinados desde os primeiros anos, continuando a confundi-lo até que sejam limpos. Chega o dia, no entanto, em que o aluno percebe que todas as suas perguntas, juntamente com suas respostas, são absolutamente inúteis no que dizem respeito ao seu desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual vem através da experiência de Deus, não por perguntas ou respostas. Através da meditação, o professor se empenha em elevar a consciência do aluno, e isso faz libertar o aluno. Não é uma questão de saber ou não saber a resposta às questões colocadas pela mente humana.
É uma questão de alcançar a consciência espiritual. O real ensino espiritual começa quando a atitude do aluno é: eu não tenho mais perguntas. Tudo o que eu quero agora são respostas, mas aquelas que vêm de Deus. Eu quero que elas venham através da inspiração do meu professor ou diretamente do Espírito de Deus dentro de mim. Mas até que essas respostas sejam recebidas, o aluno deve satisfazer sua mente fazendo perguntas. Esse é o único método para descartar seus questionamentos, seu ceticismo e suas dúvidas. Mas ele deve se livrar deles o mais rápido possível e, em seguida, encerrar logo essa fase de sua jornada espiritual, que é apenas uma etapa introdutória. Nem mesmo o começo da sabedoria espiritual é alcançado enquanto as perguntas não estiverem fora do caminho e o aluno esteja completamente vazio e implorando: o passado é passado, eu nem estou mais interessado no que eu pensava ou acreditava antes. Eu não me importo com essas respostas para as perguntas, eu me preocupo apenas com a experiência de Deus. Preencha-me com sabedoria espiritual, encha-me com a presença e o poder de Deus. Com essa atitude, o aluno entrou no estágio inicial, o primeiro degrau. Daí em diante, pela graça de Deus que tem sido concedida a ele, o professor pode transmitir não apenas sabedoria espiritual, mas consciência espiritual. Mais cedo ou mais tarde, o caminho se abre para que o aluno receba suas próprias comunicações de dentro. A mesma luz que chegou a todo místico pode então chegar a ele. A mesma verdade que se revelou a todo místico pode então se revelar a ele. A verdade em sua essência é a mesma, mas vem em uma linguagem diferente e em diferentes graus para cada pessoa. A verdade chegou a centenas de pessoas, mas sempre vem por um indivíduo. Assim como Deus falou através de Gautama, o Buda, Lao Tse e Shankara, através de Jesus, João e Paulo, então Deus pode falar através das palavras de qualquer pessoa realizada por ele. E quando o próprio aluno faz o contato com Deus, a verdade virá através dele. O ensinamento que é transmitido sem palavras e sem pensamentos é o único ensinamento absoluto que existe. Houve estudantes do caminho infinito que foram capazes de receber tal ensinamento, e quando isso acontece, há longos períodos de completo silêncio, em que nenhuma palavra é falada e nenhum pensamento, e ainda assim a mensagem é transmitida a eles. Não precisa haver nenhuma conversa entre professor e estudante, porque há uma área da consciência que é realmente uma área de comunicação, de modo que, sem fala e sem pensamento, seja qual for a comunicação necessária entre o aluno e o professor, ela vai acontecer. Não é necessário falar ou pensar quando duas pessoas estão sintonizadas, só que elas não podem estar sintonizadas por terem algo em comum humanamente, mas apenas por saber que eu sou. Quando nenhum sentido pessoal entra, seja em transmitir ou receber, isso é ensino absoluto. É realizado inteiramente no plano espiritual. Quando o absoluto é alcançado e o estudante se eleva como professor na consciência divina, o sentido humano da verdade é descartado. O professor espiritual não é um mentalista. Ele nunca se intromete na mente de seu aluno, nem jamais tenta influenciá-lo, nem mesmo para o bem. O trabalho do professor é o trabalho puramente espiritual de fazer contato com Deus e depois deixá-lo aparecer a seus alunos conforme ele assim o desejar. O destino final de um estudante tem que ser realizado em sua consciência. É verdade que ele pode se beneficiar de um professor ou de livros. Os livros por si mesmos, no entanto, não farão uma demonstração. Eles são apenas ferramentas ou instrumentos para o seu uso, conforme ele atravessa seus períodos de meditação contemplativa. Quando ele está em prece e comunhão naquele santuário interior dentro de si, lá a transição ocorre, a palavra é ouvida e, finalmente, a união indissolúvel é revelada. Por exemplo, hoje sou um professor revelando a verdade, mas se amanhã eu passar pelo que chamamos de morrer, e então minha presença física deveria deixar este mundo, isso não me afastaria. Meu eu ainda estaria aqui. O que seria feito do meu corpo faria pouca diferença.
porque o eu de mim ainda estaria aqui e ainda poderia ensinar, se aqueles que buscam esse ensinamento puderem perceber que não há morte. Estamos separados da visão física, mas não da comunhão real. Se realmente acreditamos na imortalidade, sabemos que Lao Tse, Gautama, Jesus e João ainda estão atuando, mas porque não podemos estar cientes de qualquer coisa fora da nossa consciência, o único lugar onde eles podem atuar é justamente em nossa consciência. Eles não podem estar no céu e eles não podem sair pelo espaço. É perfeitamente possível, portanto, para qualquer grande professor ser nosso professor, até que tenhamos completado o nosso acesso à fonte, à própria fonte, sem mediação. Muitas pessoas recebem transmissões deste modo, sem sequer saberem que tem um professor, porque nem todos os professores se anunciam, se revelam. Eles simplesmente trabalham através da consciência do indivíduo em um sentido completamente impessoal. Se estamos tocando o próprio eu ou se há mediação, isso não tem importância. Se as comunicações estão vindo através de um professor, elas estão vindo da fonte, não do professor. Apenas vêm através do professor. Nenhum mestre poderia ser um mestre se ele não fosse um com a fonte. Há uma ligação invisível nos conectando com todo ser espiritual, pessoa, atividade, pensamento e coisa em todo o mundo. Através da percepção disso, estamos instantaneamente sintonizados com a consciência espiritual daqueles que viveram ao longo de todo o tempo. Nós estamos instantaneamente em unidade com a consciência espiritual de todos os que atuam na Terra e de todos aqueles que ainda não nasceram. Cada um existe aqui e agora. Mas onde é aqui? Estamos falando sobre um quarto ou sobre a consciência? O eu de nós não está e nunca pode estar em um quarto. O quarto em que nosso corpo está em nossa consciência. É isso que nos torna conscientes disso. Então, se estamos em sintonia com os mestres inspirados de todas as idades, nós os temos conosco neste momento em nossa consciência. Nesse ponto, há uma tremenda revelação. Nunca estamos sozinhos. Assim como atraímos para nós a companhia que merecemos em qualquer dado momento, também em nossa vida invisível há companheirismo. Como Jesus podia conversar com Moisés e Elias, a quem ele reconhecia como grandes mestres e videntes espirituais, nós também temos hoje aqueles que são nossos companheiros no caminho espiritual. Você tem o seu e eu tenho o meu, e se assim é, acordemos para a percepção de que nenhum deles morreu, que o nosso próprio mestre está conosco, o nosso próprio professor está dentro de nós. Seu professor pode ser um homem ou uma mulher vivendo neste parêntese particular, ou seu professor pode ser uma presença e um poder invisíveis. Essa é a vida mística. Essa comunhão é sempre com um estado divino de consciência, não com uma consciência humana existente em outro plano. Independentemente de quantas gerações se passaram, a possibilidade de contato existe, porque simplesmente possuir uma forma diferente não mudaria a situação. Nós não estamos limitados a um corpo, nós não existimos como uma fisicalidade, mas sim como o eu que somos, aquilo que nós sabemos ser. Se eu quiser comungar com você, tenho que fechar meus olhos, desligar-me da aparência e ir fundo dentro da minha consciência. Lá eu encontro o que você realmente é, a alma, o Filho de Deus, o eu que vive no seio do Pai e nunca saiu do Pai. Nós não temos que ir mais além do que nos voltarmos para o eu dentro de nós para recebermos comunicados de verdade e de sabedoria da fonte, uma vez que eu sou um com a fonte. Na mesma cadeira onde estamos sentados estão ambos, o Pai e o Filho, Deus Pai e Deus o Filho. Temos apenas que nos voltar para dentro e o eu, que é o Pai, começa a se revelar, sua verdade, sua sabedoria. Então, se essas transmissões não vierem na forma de palavras ou pensamentos, não faz diferença. Elas ainda aparecerão como efeito. Nós podemos não ter consciência de que algo aconteceu, mas quando nos voltamos para dentro de nós mesmos e entramos em um estado de receptividade, podemos ter a certeza de que algo acontece no visível.
Nunca nos esqueçamos de que não precisamos sair procurando mestres ou girando e girando em nossa mente tentando encontrá-los. O que temos a fazer é buscar o reino de Deus, desejar a consciência de Deus e a sabedoria de Deus. E se isso tiver que vir para nós através dos inspirados por Deus, eles nos encontrarão. Pode nem ser necessário que conheçamos a identidade daqueles que estão destinados a nos guiar. Há muitos homens e mulheres inspirados e iluminados na Terra que desconhecem totalmente a identidade ou fonte individual da sua inspiração e força. Outros estão conscientes de identidades específicas, mas eu nunca soube que alguém que tem essa consciência tenha procurado isso. Foi a graça de Deus que o trouxe. Se buscarmos iluminação de qualquer ser menor que Deus, certamente podemos ser desviados para a idolatria. Mas se nós a buscamos em Deus e ela vem através de um instrumento de Deus, através de um iluminado de Deus, aí não há idolatria nisso e não há personalização disso. Se nós entendermos que os mestres são apenas aqueles indivíduos que por sua preparação foram iluminados por Deus, não vamos adorá-los. Vamos apreciá-los e seremos gratos por serem eles instrumentos através dos quais Deus se revela a nós. Se os vemos como algo separado de Deus, no entanto, podemos cometer o erro de adorá-los como mestres, e isso pode levar-nos a problemas, justamente como se nos dedicássemos a adorar professores humanos neste plano, em vez de compreendermos qual é a sua função e o que os torna professores. Os professores não são professores por si mesmos, são professores por causa de uma preparação que vem acontecendo ao longo de muitas vidas, que fez deles transparências através das quais Deus, a verdade, pode ser revelado à consciência humana. Quando entendemos os professores nessa luz, somos gratos a eles pela vida que levam, mas nunca iremos tão longe a ponto de adorá-los. E quando eles passarem da nossa experiência pessoal, nós não sentiremos que algo foi tirado de nós. Em vez disso, nós entenderemos que a partir de então, a verdade virá diretamente para nós de dentro do nosso próprio ser. Ou se ainda não alcançamos esse estágio, outro professor ou mestre nos encontrará. Então, se o nosso professor particular está neste plano ou outro, nós só podemos entendê-lo corretamente se entendermos que ele chega a nós como um instrumento através do qual Deus, a verdade, pode nos alcançar. Então, se por acaso nos tornarmos conscientes de alguém agindo como instrumento a partir de outro plano, e se através desse contato o fruto for bom, não precisamos temer, mas sim recebê-lo. Se por outro lado alcançamos um reino em outro plano composto de bem e mal, podemos saber que tocamos apenas o plano humano, seja aqui ou lá. O verdadeiro professor sabe que eu já é antes de Abraão e que eu estarei com você até o fim do mundo. Que sejamos incapazes de ver esse professor ou esse eu com nossos olhos humanos não faz diferença, porque o eu não é uma fisicalidade. Eu sou espírito, eu sou consciência, eu sou a vida eterna, e se podemos entender isso, então, onde o eu do professor está fisicamente não nos interessará, pois eu sempre estará onde estamos, até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Eu estarei onde estamos, mas na medida em que o eu do professor seja o eu de nós, podemos ter esse eu individualizado onde estivermos, sabendo que o eu do nosso ser está onde o eu do professor está. Nós somos inseparáveis e somos indivisíveis. Em um determinado momento, quando todos os requisitos necessários são cumpridos, a luz da consciência do professor ilumina o estudante. E então o aluno entra em plena consciência de sua verdadeira identidade e tem uma experiência transcendental. Quando isso tem lugar, o aluno é tão livre e independente quanto o professor, e é livre na plena e completa realização de sua verdadeira identidade e da identidade de cada homem, mulher e criança no mundo. Através deste olho espiritual desenvolvido, vemos o coração de um indivíduo e o coração da natureza, o coração de uma folha, de uma flor e até o coração de uma pedra. Não existe matéria morta.
tudo é vivo e respira, e tudo que existe tem alma. Há alma nas pedras, há alma nas árvores, mas essas almas são uma única alma, interpretada em diferentes níveis. Vista materialmente, uma pedra é uma pedra. Vista mentalmente, uma pedra pode ser uma arma. Vista espiritualmente, uma pedra é realmente uma pequena centelha de Deus, uma joia, uma gema, e estranhamente é incorpórea. Tem forma, estrutura, cor e beleza, mas não tem densidade. Então, sobre a árvore, uma árvore tem forma, luz, beleza, cor, graça, mas não tem densidade quando percebida através da consciência transcendental. Nenhum homem de si mesmo pode conceder o Espírito Santo a outro, mas como instrumento de Deus, o professor torna-se a transparência através da qual Deus alcança a consciência humana, eleva-a e purifica-a, eleva-o do solo pedregoso e estéril ao solo fértil.